Olá, pessoal! Acomodem-se, peguem seu café, porque a história que vou contar hoje é daquelas que nos fazem pensar sobre família, lealdade e o verdadeiro valor do nosso trabalho. Como assim o Lucas vai ser o dono da empresa? Minha voz soava firme, mas por baixo da mesa, minhas mãos estavam cerradas com força. O lustre elegante sobre a sala de jantar lançava um brilho quente na mesa, mas o clima havia se tornado glacial. Meu pai, Arthur Almeida, o homem cuja empresa eu salvei da ruína, mal levantou os olhos do prato enquanto continuava a cortar seu filé. João, sejamos realistas. Ele suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Você é excelente na parte técnica, mas liderança não é o seu forte. Precisamos de alguém com presença, que imponha respeito. Seu irmão é a melhor opção. Lucas, sentado à minha frente com seu terno de grife, tomou um gole de vinho com um pequeno sorriso cúmplice. Ele não havia movido um dedo quando a Almeida Inovações estava afogada em dívidas, mas agora que a empresa batia recordes de lucro, estavam lhe dando tudo de presente. Eu desenvolvi o software que salvou esta empresa. Minha voz agora era mais afiada, cortando o som dos talheres. Sem ele, vocês nem teriam uma empresa para herdar. Papai riu, como se minhas palavras fossem uma piada. Então, meteu a mão no bolso, pegou sua carteira e jogou uma nota amassada sobre a mesa. Pelo seu esforço. Fiquei olhando para a nota de R$ 100 entre meu prato e minha taça de vinho intacta. R$ 100. Por todos os anos que passei trabalhando até a madrugada, escrevendo código até meus olhos arderem. Por todas as semanas sem dormir, que dediquei analisando perdas financeiras e projetando um sistema que não apenas nos tirou da falência, mas nos levou ao topo da indústria. R$ 100 pela inovação que transformou a Almeida Inovações de uma relíquia moribunda em uma potência. Mamãe se mexeu, desconfortável em sua cadeira, me olhando de soslaio. Mas não disse nada. Ninguém disse. Enquanto olhava para a nota, lembrei de uma tarde, quando eu tinha 10 anos, e meu pai me levou à oficina atrás de casa. Ele me deu um motor velho desmontado e disse: "Um dia, você vai herdar tudo isso. Você precisa aprender a criar, não apenas a mandar." Passei horas tentando unir as peças, coberto de graxa e frustração, mas orgulhoso quando consegui fazê-lo girar. Naquela tarde, prometi a mim mesmo que jamais deixaria ninguém pisotear o que eu construísse com minhas mãos. Olhei para meu pai, o homem que idolatrei por toda a minha vida, o homem para quem trabalhei incansavelmente, apenas para fazê-lo se sentir orgulhoso. E naquele momento, percebi algo. Nunca se tratou de mérito, nem de esforço, nem de sucesso, nem de lealdade. Tratava-se de controle. Entendi. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Peguei a nota, girei-a entre os dedos e depois a dobrei calmamente dentro do meu guardanapo. Em seguida, levantei-me. "João, não seja dramático", disse papai, agitando a mão com desdém. Eu sorri. "Não estou sendo dramático, só estou indo embora. Claramente, meu papel nesta família é o de um figurante, então estou saindo de cena." Lucas soltou uma risadinha, mal disfarçando sua diversão. "João", começou mamãe, mas eu já estava caminhando para fora da sala de jantar, meus sapatos ecoando no piso de mármore. Não bati a porta, não gritei, não pedi justiça, simplesmente fui embora. Assim que entrei no carro, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sérgio, um dos antigos diretores financeiros que havia pedido demissão pouco antes. "João, tome cuidado. Fiquei sabendo que seu pai e o Lucas planejam vender o núcleo do seu software para um fundo estrangeiro. Querem fazer a operação em segredo antes de oficializar a transição. Se isso acontecer, você perderá qualquer direito moral e técnico sobre seu próprio sistema. Você precisa agir antes que seja tarde." Senti um calor subir pelo meu pescoço. Não era apenas uma traição pessoal.
Estavam prestes a vender todo o meu legado, meu trabalho, minha visão, meu sacrifício. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. Como sempre. A atmosfera havia mudado muito no último ano. Um ano atrás, tudo era sufocante. Funcionários murmurando sobre demissões, chefes de departamento pedindo as contas antes que a empresa entrasse em colapso. Agora, ela prosperava. Meu software havia revolucionado a indústria de logística, automatizando processos que antes levavam semanas em minutos. Havíamos expandido operações globalmente, conseguindo contratos com clientes de ponta. Mas naquele dia, algo parecia diferente. Enquanto cruzava o saguão, notei olhares nervosos, conversas que se calavam quando eu passava. Cheguei à minha sala e encontrei a porta aberta. Lá dentro, minha mesa estava vazia. Meu computador havia desaparecido. A placa que dizia João Almeida, diretor de tecnologia, não estava mais lá. Sentado na minha cadeira, folheando alguns documentos com todo o conforto, estava Lucas. Ele ergueu os olhos e me deu um sorriso falso. Ah, bom dia, João. Papai não te avisou? Eu vou ocupar esta sala agora. Você vai se reportar diretamente a mim. Senti um buraco no estômago, mas minha expressão não mudou. Qual é o meu cargo? Perguntei com a voz firme. Lucas inclinou a cabeça, pensativo, e depois deu de ombros. Já veremos. Talvez algo no suporte técnico. Suporte técnico na minha própria empresa, na empresa que eu havia salvado. Papai sugeriu que você tire um tempo livre. Relaxe. Talvez trabalhe em alguns projetos pessoais, mas fique tranquilo. Você continuará sendo parte da empresa, de alguma forma. Respirei fundo, meu coração batendo nos ouvidos. Eles queriam me descartar. Depois de tudo que eu fiz, de cada sacrifício, de cada noite em claro, estavam me descartando como se eu valesse R$ 100. Olhei para meu irmão. Depois para o logo no vidro do lado de fora. Almeida Inovações. Um nome que antes significava família, lealdade, legado. Agora, só significava traição. Mas não discuti. Não protestei. Apenas assenti. Entendido. E me virei para ir embora. Eles achavam que tinham vencido, que eu desapareceria sem fazer barulho. Eles não tinham a menor ideia do que estava por vir. Saí do escritório com a cabeça erguida e o pulso firme. Pensaram que haviam me enterrado, que eu aceitaria qualquer migalha, que até imploraria para ficar. Mas ao fechar as portas do elevador, uma ideia queimava em minha mente. Observem. A primeira coisa que fiz foi desaparecer, em sentido figurado. Continuei indo trabalhar no dia seguinte. Sentei-me na mesa minúscula que me designaram no canto mais afastado do prédio, cercado por estagiários que nem sabiam quem eu era. Um desses dias, uma estagiária chamada Isabela, com um olhar curioso e cheio de admiração, aproximou-se de mim timidamente. Senhor João, eu sempre acompanhei sua carreira. Meu pai me contava que o senhor escrevia código até em guardanapos nas cafeterias. O senhor é minha inspiração. Fiquei olhando para ela. Ela não percebeu que, enquanto falávamos, havia deixado uma pasta aberta em sua mesa. Um e-mail vazado, impresso e marcado em vermelho. Era um documento interno que mostrava como Lucas havia subornado auditores e maquiado balanços para inflar os resultados antes da sucessão. Meu estômago se revirou. Olhei para Isabela. Obrigado por acreditar em mim, eu disse, com uma calma que não sentia. Isabela sorriu e continuou trabalhando, sem saber que acabara de colocar em minhas mãos a última peça que eu precisava para derrubar tudo. Enquanto observava os estagiários, lembrei dos meus primórdios. Eu levava café, arrumava cabos e passava noites inteiras escrevendo código com os olhos vermelhos, sonhando com um futuro onde meu trabalho falaria por mim. Pensei na ironia. Eu, sentado entre os estagiários, enquanto meu irmão brincava de ser CEO. Mas não lutei, não discuti.
Observei. E em menos de uma semana, vi tudo claramente. Lucas estava completamente perdido. Ele não tinha a menor ideia de como dirigir uma empresa, muito menos uma que havia se tornado um império multimilionário. Passava os dias em reuniões intermináveis, tomando decisões por intuição, em vez de dados reais. Demitiu diretores que tentaram aconselhá-lo, substituindo-os por seus amigos, pessoas cuja única qualificação era saber que vinho combinava melhor com que queijo. A empresa não estava apenas vulnerável, estava à beira de outro colapso, e eu havia construído tudo o que eles agora destruíam. Foi aí que tomei minha decisão. Se não me queriam na Almeida Inovações, eu construiria algo maior. Uma noite, muito depois de todos terem ido embora, sentei-me em uma cafeteria em frente às 3 pessoas mais inteligentes e capazes com quem já havia trabalhado. Ricardo, nosso ex-diretor financeiro, o homem que manteve os livros em ordem quando tudo estava no vermelho, conhecia cada truque contábil como a palma da sua mão. Camila, a melhor analista de dados do negócio. Ela havia criado praticamente do zero nosso sistema de perfis de clientes. Rafael, nosso engenheiro líder, a única pessoa que conhecia meu software tão bem quanto eu, porque o programamos juntos às 3 da manhã, à base de café e desespero. Os 3 haviam pedido demissão no último mês. Não eram tolos, viam o desastre se aproximando. João, disse Ricardo, inclinando-se para a frente com seriedade. Qual é o plano? Olhei para eles e tirei uma pasta. Dentro estava tudo em que eu vinha trabalhando em segredo. Vamos construir algo novo, disse simplesmente. Eu não precisei convencê-los, eles já estavam dentro. Havia algo que Lucas e meu pai ignoraram. O software, sim, estava registrado sob a Almeida Inovações. Tecnicamente, pertencia a eles. Mas eu havia escrito o código original muito antes de implementá-lo na empresa. A versão mais avançada, a que tinha as melhores funcionalidades. Eu nunca a subi para os servidores deles. Ela ainda era minha. Passei o mês seguinte trabalhando em silêncio, aperfeiçoando-o, tornando-o mais forte e mais rápido. Depois, eu o apresentei. Não para a Almeida Inovações, mas para seus concorrentes. Em 3 semanas, recebi 3 ofertas. No final do mês, eu tinha um contrato de uma bela quantia em dólares. Assim, eu não estava apenas competindo com a Almeida Inovações. Eu estava prestes a destruí-los. Os primeiros sinais de problemas chegaram discretamente. Um cliente fiel por mais de uma década cancelou seu contrato. Depois outro e outro. Lucas entrou em pânico. Começou a demitir pessoas aleatoriamente, culpando a todos, menos a si mesmo. Mas a verdade era simples. A indústria havia avançado. A nova geração de software, a que eu havia aperfeiçoado, já rodava nos sistemas dos concorrentes. A Almeida Inovações ficou obsoleta. E eu estava apenas começando. 6 meses depois, eu estava em um hotel de luxo na Avenida Paulista, tomando champanhe enquanto o orador principal terminava sua apresentação. Era a gala de inovadores tecnológicos, um dos maiores eventos do ano. Todos os CEOs, investidores e executivos importantes estavam lá. Naquele ano, eu era o convidado de honra. Quando anunciaram meu nome, levantei-me e caminhei até o palco, meus sapatos ecoando no chão polido. Esta noite, reconhecemos os visionários que impulsionam a indústria, disse o apresentador. João Almeida, criador do software de logística mais revolucionário do mercado, transformou a forma como as corporações globais operam. Sua empresa, a Nova Sistemas, agora está avaliada em mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Os aplausos foram ensurdecedores, mas quando olhei para a plateia, meus olhos cruzaram com um rosto conhecido. Meu pai, sentado no fundo, ao lado de Lucas. A empresa deles estava à beira da falência, e ambos sabiam disso. Eu sorri. Não por vingança, não por ressentimento, mas porque finalmente havia entendido a lição que quiseram me ensinar. Eu não precisava da validação deles.
Eu havia vencido em meus próprios termos, e desta vez, eles não podiam me deter. Enquanto descia do palco, um homem alto e elegante se aproximou de mim. João, disse ele em voz baixa, sou Guilherme Matos, da Quantum Partners. Eu investi na Nova Sistemas de forma anônima. Olhei para ele surpreso. Por quê? Perguntei. Guilherme sorriu. Porque eu sempre soube que você era o verdadeiro cérebro por trás da Almeida. E vou te confessar uma coisa. Ajudei alguns contratos-chave a caírem por lá. Dei a eles um pequeno empurrão financeiro. Fiquei em silêncio, assimilando tudo. Eu achava que estava lutando sozinho, mas na realidade, alguém já havia começado a desmantelar o castelo de cartas por fora. Obrigado, eu disse, finalmente. Guilherme deu uma palmada no meu ombro. Não me agradeça. Eu só invisto no futuro, e você é o futuro. Enquanto ele se afastava, lembrei de uma gala anterior, anos atrás, quando meu pai me apresentou como o garoto dos computadores, rindo das minhas ideias e dizendo a seus amigos que eu só brincava com fios. Naquela noite, prometi a mim mesmo nunca mais deixar que me humilhassem. Eu havia cumprido. Havia se passado exatamente 1 ano desde aquele jantar humilhante. 1 ano desde que meu pai me jogou uma nota amassada e me disse que eu não era suficiente. 1 ano desde que Lucas zombou, sabendo que estava ganhando de presente algo pelo qual nunca trabalhou. 1 ano desde que fui embora sem lutar, apenas para acabar vencendo a guerra. Agora, sentado na sala de reuniões da Nova Sistemas, revisando o último relatório trimestral, mal conseguia conter o sorriso. A Almeida Inovações sangrava. Eu havia desmantelado cada vantagem que eles um dia tiveram. Seus clientes fugiram, suas ações despencaram, e o último relatório financeiro vazado para a imprensa confirmava o pior. Eles estavam prestes a quebrar. E então, o inevitável aconteceu. Às 10 da manhã em ponto, minha assistente, Clara, entrou em minha sala. João, seu pai e seu irmão estão aqui. Recostei-me na cadeira, exalando lentamente. Havia chegado a hora. Pode deixá-los entrar. Eles entraram como fantasmas. Nem o terno de grife de Lucas conseguia esconder o cansaço em seus olhos. Meu pai, sempre tão seguro de si, parecia mais velho, derrotado. Eles sabiam que tinham perdido. João, começou meu pai com a voz contida. Precisamos conversar. Fiz um gesto em direção às cadeiras em frente à minha mesa. Eles hesitaram, provavelmente porque, pela primeira vez em suas vidas, estavam entrando no meu território. Mas se sentaram. Lucas se mexia inquieto, batendo as unhas no braço da cadeira. Ele não olhava para mim. Papai suspirou. Olha, tivemos nossas diferenças, mas no fim do dia, somos família. A Almeida Inovações está em apuros. Precisamos da sua ajuda. Era isso. Deixei o silêncio se estender, observando-os se contorcerem. Finalmente falei. E exatamente, o que estão me pedindo? Papai se inclinou. Estamos dispostos a te oferecer um cargo de liderança, algo importante. Percebo agora que talvez tenhamos te subestimado. Inclinei a cabeça. Agora vocês percebem? Lucas ergueu os olhos, sua expressão tensa. João, não seja rancoroso. Precisamos de você. Ok? Eu ri. Literalmente, eu ri. Precisam de mim, repeti. É engraçado porque há 1 ano me disseram que eu não tinha madeira de líder, que só servia para a parte técnica. Papai teve a audácia de parecer frustrado. Você sabe como são os negócios. Decisões foram tomadas, mas agora precisamos seguir em frente. Se você voltar, podemos reconstruir a Almeida Inovações juntos. Lá estava, de novo, o controle. Eles não me queriam me possuir. E que cargo me oferecem? Perguntei, fingindo curiosidade. Papai se endireitou, como se estivesse se preparando para fechar o negócio. Você seria o segundo no comando, logo abaixo do Lucas.
Pisquei. E então, ri de novo, desta vez mais alto. Lucas corou. João, amadureça. Você criou um software, sim, mas isso não significa que saiba dirigir uma empresa do nosso nível. Parei de rir. Inclinei-me para a frente, apoiando os braços na mesa, com a voz gélida. Lucas, eu disse suavemente. Minha empresa vale vários milhões de dólares. A sua está a semanas da falência. Explique-me de novo quem não sabe dirigir uma empresa. Silêncio. Silêncio puro e delicioso. Papai pigarreou. João, por favor. Foi essa palavra que selou tudo. Por favor. O mesmo homem que me humilhou, me menosprezou, que me atirou uma nota como se eu fosse um funcionário qualquer. Agora, ele me implorava. E eu nunca me senti tão em paz. Não, eu disse. Lucas ficou tenso. Desculpe. Eu disse não, repeti. Eu não preciso da Almeida Inovações. Vocês precisavam de mim, e me descartaram. Tomaram sua decisão. Agora, tem que viver com ela. Papai soltou o ar, frustrado. Você vai mesmo deixar sua própria família fracassar? Eu não deixei nada acontecer. Respondi com calma. Vocês destruíram a empresa no dia em que colocaram o Lucas no comando. Lucas se levantou de um salto, vermelho de raiva. Você está amargurado. Sempre teve inveja de mim. Sorri para ele com calma. Inveja, Lucas? Não tenho por que te invejar. Eu já tenho tudo o que você sempre quis. Levantei-me, ajeitando a camisa. Agora, se me dão licença, tenho uma empresa de verdade para dirigir. Meu pai saiu em silêncio, furioso. Lucas saiu espumando de raiva. Antes de cruzar a porta, ele se virou. Espero que você seja feliz, João. Olhei para ele, tranquilo. Eu sou. Ele se foi sem dizer mais nada. E quando as portas se fecharam, sentei-me, expirei lentamente e sorri. Pela primeira vez na vida, eu era verdadeiramente livre. Mas eu sabia que isso ainda não havia terminado. A Almeida Inovações estava morrendo, e quando um navio afunda, ele arrasta tudo com ele. A notícia saiu 3 dias depois. A Almeida Inovações havia declarado oficialmente a falência. Estava em todas as manchetes, revistas de negócios, fóruns online, até nos jornais nacionais. A gigante industrial Almeida Inovações entra em colapso da noite para o dia. Como decisões ruins afundaram uma empresa com tanto potencial e história. A ganância e a política familiar destruíram a Almeida Inovações. E o melhor de tudo, cada artigo me creditava como a chave para o sucesso passado. Todos apontavam o óbvio. A única razão pela qual a empresa havia sobrevivido da primeira vez foi o meu software, e que, uma vez que eu saí, era apenas uma questão de tempo. Eu estava em uma reunião quando minha assistente, Clara, entrou. João, você precisa ver isso. Ela me passou um documento impresso. Li rapidamente, sorrindo no final. A Almeida Inovações estava sendo liquidada. Tudo estava à venda. O prédio, os ativos, até mesmo o nome. Meu pai estava desesperado. Havia hipotecado tudo para tentar salvá-la. Agora os bancos estavam levando tudo. E eu podia comprar. A justiça poética era quase perfeita. Naquela noite, na minha cobertura com vista para a cidade de São Paulo, pensei no que realmente queria. Havia passado tanto tempo tentando provar meu valor, tanta energia lutando contra aqueles que me desprezaram e traíram, e eu já havia vencido. Eu realmente precisava esmagá-los ainda mais? Lembrei daquela noite, 1 ano atrás, quando papai jogou aquela nota como se eu fosse um garçom qualquer. E naquele instante, eu soube exatamente o que fazer. Na manhã seguinte, liguei diretamente para o advogado encarregado da liquidação. Quero fazer uma oferta direta por todos os ativos da Almeida Inovações, eu disse, incluindo o nome. O advogado hesitou. Senhor Almeida, o senhor entende o que isso significa? Eu sorri. Entendo perfeitamente. 1 semana depois,
Eu estava sentado na mesma sala de reuniões onde meu pai reinava como um rei. Só que agora, o rei era eu. Os papéis estavam sobre a mesa, a caneta descansando em cima do contrato final. Com uma assinatura, a Almeida Inovações seria minha. Meu pai e Lucas estavam à minha frente, pálidos. Papai parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Lucas nem sequer me olhava. Ainda não consigo acreditar que você está fazendo isso, murmurou ele. Fazendo o quê? Comprando uma empresa falida? Adquirindo um nome que já não vale nada? Ele franziu a testa. Você sabe perfeitamente a que me refiro. Recostei-me, batendo os dedos na mesa. Curioso. Há um ano, diziam que eu não era capaz de dirigir uma empresa, e agora agem como se eu tivesse poder demais. Papai bufou. João, apenas assine os malditos papéis. Peguei a caneta, mas então deslizei os documentos de volta para eles. O que é isso? Perguntou papai. Uma contraproposta, respondi. Papai leu a primeira página. Seus olhos se arregalaram. Você está dissolvendo a Almeida Inovações? Gemeu Lucas. Exato, sorri. Papai estava prestes a explodir. Por que você faria isso? Inclinei-me para frente, com a voz tranquila. Porque eu não preciso da Almeida Inovações. Nunca precisei. Mas eu quero uma coisa. Apontei para uma cláusula na última página. Papai seguiu meu dedo, ficou sem ar. Lucas pegou o documento e leu em voz alta, tremendo. Todos os direitos sobre o nome Almeida, patentes e propriedade intelectual serão absorvidos pela Nova Sistemas e retirados permanentemente. Ele me olhou furioso. Você não está apenas comprando, está apagando-a do mapa. Olhei-o fixamente. Exato. A Almeida Inovações jamais voltaria a existir. O nome nunca seria reconstruído. A empresa jamais ressuscitaria. Desapareceria. Assim como tentaram me fazer desaparecer. Papai cerrou a mandíbula. Isso é só vingança. Não, corrigi. É justiça. Há coisas que merecem morrer. Peguei a caneta novamente. Desta vez, assinei. E assim, acabou. A era Almeida terminou. E em seu lugar, a Nova Sistemas cresceu sem concorrência. Assinamos contratos exclusivos, que antes eram deles. O legado deles foi apagado. O meu estava apenas começando. 3 meses depois, recebi uma carta sem remetente. Um bilhete escrito à mão. João, não espero seu perdão, mas espero que um dia você entenda. Papai. Olhei para o bilhete por um momento. Depois o joguei na lareira. Enquanto as chamas consumiam o último vestígio da Almeida Inovações, eu sorri. Porque finalmente eu havia vencido. Total e absolutamente. 3 meses haviam se passado desde que apaguei a Almeida Inovações do mundo. 3 meses desde que assinei o último documento, garantindo que o nome nunca ressurgiria. A Nova Sistemas prosperava. Sem a concorrência da Almeida, expandimos agressivamente. Mas além dos números, o que mais me satisfazia era caminhar todas as manhãs pela minha empresa e ver um lugar construído por mérito, ver funcionários ali por seu talento, não por favoritismo. Finalmente, recebi um convite. Um envelope sem marca, um cartão cor de creme com letras douradas elegantes. O baile anual da família Almeida. Eu havia esquecido completamente desse evento. Durante anos, meus pais organizavam a gala mais exclusiva da indústria. Este ano, meu pai não a organizava. Alguém mais havia comprado a mansão em um leilão após a falência. O convite era apenas uma formalidade. Certamente, quem o enviou não tinha ideia da história entre eles e eu. Mas, em vez de jogá-lo fora, tomei uma decisão. Eu iria. Não para provar nada, não por vingança. Para encerrar a história de uma vez por todas. Na noite da gala, cheguei com um terno preto feito sob medida. Desci do carro com a calma de alguém que não tem nada a provar.
A festa era tão luxuosa quanto eu me lembrava. Lustres brilhantes, música elegante e um mar de ricos tomando champanhe como se ainda controlassem o mundo. Mas desta vez, eu era a pessoa mais poderosa na sala. E todos sabiam disso. Aquele é o João Almeida. Não, agora ele dirige a Nova Sistemas. Não foi ele quem destruiu a empresa do próprio pai? Ignorei-os. Eu não estava ali por eles. Então, eu os vi, meu pai e Lucas. Eles não eram mais o centro das atenções. Não estavam cercados por executivos falando de milhões. Estavam isolados, sombras do que foram um dia. Papai parecia menor. Sua presença imponente havia sumido. Em seu lugar, vi algo que nunca tinha visto antes. Arrependimento. Lucas ainda mantinha a cabeça erguida, mas eu vi as rachaduras. A forma como ele segurava sua taça, como desviava o olhar. Pela primeira vez, eu era quem tinha o poder, e eles sabiam disso. Aproximei-me, meus sapatos ressoando. Lucas ficou tenso. Papai me olhou, e por um segundo, vi algo em seus olhos. Não era raiva, não era ressentimento, era derrota. João, disse ele com a voz mais baixa que nunca. Inclinei a cabeça. Pai. Silêncio. Então ele suspirou. Suponho que este é o momento em que você zomba de nós. Sorri de leve. Não, pai. Este é o momento em que digo adeus. Lucas piscou. O quê? Não vim esfregar nada na cara de vocês. Não vim lembrá-los de tudo que perderam, porque, sinceramente, isso não me importa mais. Deixei minha taça em uma bandeja que passou e o olhei nos olhos uma última vez. Passei anos tentando ganhar sua aprovação, tentando provar que eu era suficiente. Expirei lentamente. Mas eu não preciso mais disso. Virei-me para Lucas. E eu não te odeio. Nunca odiei. Apenas sinto pena de você. Seu rosto se contraiu. Porque, ao contrário de você, eu não precisei roubar o poder, eu disse. Eu o construí. Seus lábios se abriram, mas nada saiu. Pela primeira vez, ele não tinha nada a dizer. Dei-lhes um último olhar e fui embora. Não por raiva, não por vingança. Por ser finalmente livre. Saí da festa sem olhar para trás, sem a necessidade de provar mais nada, porque nunca se tratou de vingança. Tratou-se de me tornar quem eu deveria ser. E enquanto entrava no meu carro, voltando para uma empresa, um legado, um futuro totalmente meu, eu sorri. Porque este não era o fim da minha história. Era apenas o começo. Atualização 1. Um ano depois de apagar o nome Almeida, recebi um convite anônimo para um evento privado em Tóquio. Pensei que era um erro, mas a curiosidade me venceu. Ao chegar, encontrei antigos executivos de empresas que um dia foram nossas maiores rivais. Para minha surpresa, Lucas estava lá, com os cabelos grisalhos e um semblante mais humilde do que nunca. Ele se aproximou e, pela primeira vez, apertou minha mão, sem tremer. João, disse ele com a voz grave, passei este último ano trabalhando como consultor júnior em logística. Hoje, eu entendo tudo o que você fez. Eu estava errado. Não respondi, apenas o encarei. Mas dentro de mim, pela primeira vez, senti algo parecido com respeito. Talvez, em outro universo, poderíamos ter sido aliados. Atualização 2. Há apenas alguns meses, meu pai reapareceu nas notícias. Ele havia fundado uma pequena startup de tecnologia com um sócio misterioso, buscando recuperar seu legado. A reviravolta. Eles usaram partes do código antigo que roubaram em discos rígidos antes da liquidação, tentando criar uma cópia barata da Nova Sistemas. Quando os investidores descobriram a fraude, a empresa entrou em colapso em semanas. Papai ficou proibido de dirigir qualquer companhia, arruinado pública e financeiramente. Enquanto assistia à queda dele nas notícias, lembrei de uma frase que ele me disse uma vez, na oficina, quando eu era criança. O talento sempre encontra uma maneira de se impor.
ou de se destruir. E soube, com absoluta certeza, que a história não apenas havia terminado. Ela havia fechado o círculo. Lembrem-se, meus amigos, o verdadeiro legado não é o nome que você herda, mas o que você constrói com suas próprias mãos e com seu próprio mérito. O respeito se conquista, não se impõe. E você, o que teria feito no lugar do João? Teria apagado completamente o legado da família ou teria dado a eles outra oportunidade? Se você gosta de histórias de vingança inteligente e justiça emocional, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas.